Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, professora Carol, a nossa intérprete, que é a Viviana, para mais uma aula de ciências para vocês do 7º ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os répteis, e é por isso que estamos com esses animais na nossa sala de aula. Você gosta de répteis? Olha que legal! Antes da gente começar, vamos falar sobre os nossos recadinhos importantes que vocês não podem esquecer. Keep in mind e não se esqueça de assistir as videoaulas até o final. São videoaulas mais curtas, com conteúdo bem resumido para você entender e fixar tudo que a gente está te ensinando. Anote os pontos importantes no caderno, faça resumos usando livros, sites da internet e tudo que a gente está conversando aqui hoje. Isso vai te ajudar a não esquecer os assuntos. Você tem lá no Classroom, no link número 1, a atividade que valida a sua presença. Então não esqueça de ir lá responder. E você que não tem acesso ao Class, você tem que buscar atividade impressa na escola. A gente está acabando o ano, são os últimos dias, você não pode deixar passar as datas. Então corre na escola, busca, traz para casa, resolve e depois entrega lá de volta. Não se esqueçam de se dedicar ao máximo em tudo que vocês forem fazer, porque daí tudo vai dar certo. Para conhecer os nossos objetivos de hoje, temos uma tartaruga bem bonitinha dizendo para você smile, sorria. É um primeiro objetivo que a gente tem para hoje. O nosso segundo objetivo é conhecer a classificação dos répteis, esses animais maravilhosos do nosso estúdio de hoje. Nós vamos entender algumas características que eles têm e para você não esquecer tudo isso, esteja com seu caderno em mãos para anotar os pontos bem importantes de tudo isso que a gente vai falar. Bora começar a aula? Então vamos começar com uma reportagem bem legal. Nós temos ali no cantinho da tela um QR Code que vai dar acesso diretamente ao site com a reportagem na íntegra. Se você gostar, depois você pode acessar para ler todo o texto. O título da nossa reportagem é "Por que o asteroide que aniquilou os dinossauros foi tão letal?" Aí nós temos aqui, um novo estudo mostra que o ângulo no qual a Terra foi atingida concretizou a pior situação possível. Então a gente já tem uma dica, né? O asteroide que acabou com os dinossauros, ele caiu no ângulo exatamente certo para que tudo desse errado. Olha só. Vamos começar a leitura. Uma nova simulação de computador apontou que o asteroide responsável pela extinção dos dinossauros atingiu a Terra no pior ângulo possível. De acordo com o estudo, foi esse fator que potencializou a força destrutiva do evento. O ângulo do impacto teria sido de 45 a 60 graus na direção nordeste, o pior cenário possível. A colisão liberou gases que causaram mudanças climáticas e vários outros efeitos, que no fim das contas culminou na aniquilação dos dinossauros e de 75% da vida na Terra há 66 milhões de anos atrás. Os cálculos foram feitos a partir da cratera Chicxulub, na península de Yucatán, no México. Os modelos consideraram diferentes cenários para o impacto, presumindo um asteroide com 17 km de largura e uma velocidade de 12 km por segundo. Olha como ele era rápido, gente, e grande. As simulações mais precisas foram aquelas em que o ângulo de impacto estava entre 45 e 60 graus, com o asteroide atingindo o nosso planeta do nordeste. Então foi essa direção que ele atingiu. Esse cenário maximizou a quantidade de detritos atmosféricos, prejudicando muito a vida na Terra. Então, os outros graus que poderia ter caído o asteroide, nos cálculos dos cientistas, não tinha tanto impacto na liberação de detritos na atmosfera, não liberou tanta fumaça assim. E qual que é o problema de tudo isso? O evento liberou tanto enxofre das rochas que os raios de sol foram bloqueados na atmosfera, inibindo a fotossíntese. As consequências do impacto a longo prazo foram enormes. Na época dos dinossauros, por exemplo, mamíferos eram pequenos e viviam sobretudo nas sombras. Se não tinha como fazer fotossíntese, as plantas foram morrendo e os animais que dependiam dela também não tinham como sobreviver. Sem a morte dos seus principais predadores, os grandes répteis, eles muito provavelmente não teriam tido espaço para evoluir, processo que culminou no surgimento de nós, Homo sapiens. Então, esse asteroide muito grande, ele possibilitou que outros animais menores do que os dinossauros tivessem um desenvolvimento no nosso planeta, já que eles dominavam tudo por aqui.
Se eles continuassem vivendo e não tivesse tido esse evento, talvez nós não estivéssemos aqui. Então, hip dinossauros, mas que bom que estamos aqui, não é mesmo? Então, vamos começar a nossa aula e a gente vai falar um pouquinho dos dinossauros. Esses animais são muito interessantes e eu sei que você adora eles. Eu também gosto bastante, por isso que a gente vai falar um pouquinho. Eles pertencem à superordem Dinosauria, então esse é o nome do grupo deles. E eles surgiram há mais ou menos 233 milhões de anos atrás e por mais de 167 milhões de anos foram eles que dominaram o planeta Terra. Eles tomavam conta daqui. A gente tem resquícios e provas de que existiam dinossauros muito pequenos e dinossauros muito grandes. Eles tinham vários hábitos. Eles podiam ser herbívoros, carnívoros ou até mesmo onívoros, que se alimentam de plantas e carne. E eles dominavam o planeta. Pena que um asteroide cruzou o nosso caminho. E aí eles não sobreviveram. Então, para falar um pouquinho mais de répteis, vamos entender o que significa a palavra réptil. Ela é uma palavra de origem latina, o reptilis, que significa que se rasteja. Então, um animal rastejante. Claro que se nós observarmos os dinossauros, nem todos eles rastejavam, mas a maioria sim. E se a gente falar de todos os répteis que a gente conhece hoje, todos eles rastejam. As cobras não têm pernas, então é fácil de observar isso. Aí você pode pensar, poxa, mas a tartaruga tem patas, mas mesmo assim ela rasteja. Ela utiliza as patas para poder ir se arrastando pelo chão. A gente tem uma classificação dos répteis em 4 classes. A classe dos esquamatas ou escamados, a classe dos testudines ou quelônios, a classe crocodília e rincocefalia. Essas 4 classes têm animais um pouquinho diferentes. Na primeira, que é dos escamados, nós temos as cobras. Aqui na nossa sala de aula, nós temos representantes hoje desse grupo dos escamados, que são as cobras, as anfisbenas e também os lagartos. No grupo dos testudines, nós temos as tartarugas, os cágados, mas hoje a gente não vai mostrar, só na próxima aula. Nós também temos os rincocefálios, que são animais que não existem no Brasil. E os crocodílias, ou crocodílios, que temos aqui um crocodilo, um jacaré para te mostrar. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses animais. Quando a gente fala de rincocefalia, a gente tem só 2 espécies conhecidas e elas são lá da Nova Zelândia. Elas são conhecidas como tuataras. Esse nome rincocefalia vem do formato da cabeça deles, que é um formato com cabeça de bico. Ele é o réptil mais primitivo que a gente tem conhecimento nos dias de hoje. Provavelmente, as tuataras são animais que vieram lá dos tempos dos dinossauros e sobreviveram ao impacto do asteroide. Como elas são pequenininhas, foi fácil delas se esconderem, se alimentarem de pequenos animais e continuarem a vida delas. E por que eu digo isso? Nós temos uma curiosidade aqui, ó. As tuataras, elas são animais que podem habitar ambientes frios ou ambientes mais quentes. Elas são geralmente carnívoras, então elas vão se alimentar de pequenos insetos, pequenos invertebrados. E os dentes delas estão fundidos no maxilar, então é como se fosse uma plaquinha de dente que é grudada nos ossos. Esses animais aqui, eles podem chegar até 100 ou até mesmo mais de 100 anos. Por isso que a gente pode pensar que eles são realmente descendentes dos dinossauros. Aqui a gente tem uma foto do Henry, que é uma tuatara de 114 anos. Ela foi adotada quando ela tinha mais ou menos seus 55 anos e até hoje ela faz companhia pro dono dela. E ela vive lá na Nova Zelândia. Na verdade, ele, né? Que é Henry. Quando a gente fala de esquamatas ou escamados, a gente está falando de animais que têm escamas. Na verdade, essa é uma característica bem peculiar dos répteis. Nos escamados, a gente tem como representante as serpentes, os lagartos e as anfisbenas. Na aula de hoje, a gente tem uma anfisbena bem bonitinha aqui. E aí você pode se perguntar, professora, o que é uma anfisbena? É esse animalzinho aqui, ó, da pontinha da nossa mesa. A anfisbena, ela é uma cobra, parecida com uma cobra. E eles consideram que ela tem 2 cabeças. Mas, na verdade, ela só tem uma cabeça. A cauda dela é que se assemelha a uma cabeça.
Elas são animais que podem ser encontrados aqui no Paraná. Geralmente na praia você encontra esses bichinhos. Ou até mesmo na sua casa, se você morar num lugar mais quente, mais para o norte do Paraná, provavelmente você já pode ter encontrado esse animalzinho na sua casa. Ela é uma prima das cobras. E aí a gente chama ela de cobra de duas cabeças, anfisbena. Anota esse nome aí. Além da anfisbena, a gente tem uma jararaca na sala de aula. Olha que legal essa jararaca. Você já viu alguma aí perto da sua casa? Além das anfisbenas e das serpentes, nós temos os lagartos. Esse lagarto ele é bem comum aqui no Paraná. A gente encontra ele em vários lugares. Então, se você já viu um na sua casa, provavelmente você já pode ter analisado ele, as características com mais proximidade. Mas olha só que lindo esse animal que a gente tem na aula de hoje. Além disso, os escamados, eles são divididos em dois grupos. O grupo dos lacertílios, que é o grupo dos lagartos. Então, a gente tem o teiu, que é esse animal da nossa sala de aula, que é bem comum aqui no Paraná. E os ofídeos, que são as cobras. Aqui a gente tem uma foto de uma cascavel, que também é um animal muito comum aqui e que causa muitas mortes no nosso estado e em outros lugares do Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais da cascavel daqui a pouco. Os lagartos, eles têm 4 patas, então eles acabam utilizando as patas para fazer um movimento de empuxo, para eles se empurrarem e se arrastarem. As cobras são ápodes. Lembra que a gente falou de ser ápode lá em anfíbios? Um ápode, ele não tem membros, então ele não tem patas, mas ela mesmo assim usa os músculos do corpo para rastejar. Além disso, a gente tem um animal bem peculiar que vocês gostam bastante quando a gente fala de répteis, que é o dragão de Komodo. Esse animal aqui da foto, ó. Ele tem mais ou menos uns 2,5 metros de comprimento. E ele pode chegar a pesar até 90 quilos, galera. Então ele é bem pesado. Ele geralmente vive em ilhas da Indonésia. Esse animal, ele é carnívoro e come quase todo tipo de animal que ele encontrar. Já que ele vive numa ilha, ele tem que aproveitar as refeições que aparecem. Esses animais, eles têm dentro da boca deles umas glândulas que têm uma quantidade de veneno e bactérias muito poderosas. E o que acontece? Quando ele vai caçar, o que ele vai se alimentar, ele dá uma mordida no animal e esse veneno e essas bactérias que estão dentro da boca dele vão causar um tipo de sangramento, vão impedir a coagulação do sangue, então o animal vai ficar sangrando e pode gerar algum tipo de infecção. Aí o animal vai ficar debilitado, vai ficar com dor e vai ficar paradinho. Ele vai deixar o animal agonizando por um tempo e aí depois ele vai lá e se alimenta da carne daquele animal que ele já mordeu anteriormente. Às vezes pode acontecer dele morder o animal num dia e só comer no outro. Ele fica observando de longe, assim, não, calma, eu vou te comer daqui a pouquinho. E o animal tá lá agonizando com o veneno, sentindo a infecção progredir dentro do corpo dele. E raramente eles atacam seres humanos, mas pode acontecer. Então, se você for para a Indonésia um dia e encontrar um dragão de Komodo, não queira fazer carinho nele. Observe de longe, porque ele é um animal bem perigoso, mas bem bonito e bem peculiar para a gente conhecer quando falamos de répteis. Quando a gente fala de escamados ainda, a gente tem que lembrar que as serpentes, elas produzem substâncias tóxicas na boca delas. Essa substância serve para ajudar elas no processo digestivo. E aí o que acontece? Algumas delas, elas têm essas peçonhas, que são dentes específicos que elas usam para inocular essa substância dentro do corpo da presa. E aí a gente chama essas cobras que têm essas presas de cobras peçonhentas. Nem toda cobra é peçonhenta, porque nem todas elas vão ter esses dentes, essas presas específicas. Então, aquelas que não tiverem as presas são cobras que não são peçonhentas. Mas todas elas produzem esses venenos. Então, não fique pegando cobras por aí, é perigoso. No Brasil, a gente tem 4 gêneros de cobras venenosas. Desses gêneros, a gente tem a jararaca, que é responsável pela maioria dos casos de picadas em seres humanos. Então, a gente tem aqui, ó, a foto da jararaca. E a gente também tem a jararaca aqui, ó, na nossa bancada. Esse animal é um animal que ele é reconhecido em vários grupos de animal.
Quando a gente fala de jararaca, não é um único animal, a gente está falando de um grupo que é conhecido pelas características que ela tem de coloração, da peçonha, da mordida, do hábito. Então, são animais responsáveis pela maioria dos acidentes. Além da jararaca, a gente também tem a cascavel e a cobra coral, que também são animais que a gente encontra no nosso estado e que são bem perigosos. Então, se você vê uma cobra por aí, não vai dar uma de valente e tentar pegar ela. Chame um adulto para que o adulto tome as providências possíveis, ok? Quando a gente fala de escamados ainda, a gente tem a cascavel que troca as peles dela e lá no final do corpo, toda vez que ela troca de pele, fica um pedacinho da pele grudada. Esse pedacinho da pele que não sai vai formando como se fosse um chocalho, que a gente chama de guizo. Você já viu um guizo de cascavel? Você tem algum em casa? Algumas pessoas fazem chaveiro disso daí e carregam na bolsa, por exemplo, como se fosse um amuleto. Mas não é muito legal. Ok, se você quer, beleza. Esses animais, cada vez que eles trocam de pele, vai fazendo esse guizo. Então a gente costuma dizer que cada troca, cada anel do guizo é um ano que a serpente viveu. Se ela estiver em cativeiro, ela pode fazer isso até 3 ou 4 vezes por ano. Então não dá para levar isso à risca de que cada anel é um ano. Mas é uma característica bem legal que esse animal possui. Ela sai de dentro da pele e a pele fica presa lá no finalzinho do corpo dela. Interessante, né? E agora nós temos um quiz para você. Quanto mais velhos ficam, mais crescem. À noite, envolvem-se em seus longos corpos em torno de galhos de árvores para descansar, e seus maiores ataques são os que envenenam o inimigo. Ekans e Arbok são pokémons que representam qual ordem de réptil? Você conhece esses pokémons? Você gosta deles? Então vamos saber qual que é a ordem deles? Nós temos na letra A, Quelônia, na letra B, Crocodília, na letra C, Squamata e na letra D, Rincocefalia. Qual será a ordem desses pokémons? Responde aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta e a resposta desse exercício era muito simples. Ela era a letra C, Esquamata ou escamados. É o grupo desses pokémons serpentes. Agora a gente vai falar um pouquinho do grupo Crocodília. A gente tem nesses animais o corpo revestido por placas córneas. Então, se vocês observarem no nosso jacaré que tem aqui na sala de aula, vocês vão perceber que eles têm essas placas pelo corpo todo. Além disso, eles têm 4 patas curtas e uma cauda. Então, esses animais, eles rastejam por onde eles estiverem. Eles têm dentes grandes e afiados por conta da alimentação deles. E o coração deles é diferente de todos os outros répteis, porque são separados por 4 cavidades e o sangue não se mistura. Então, é uma característica que liga esse grupo ao grupo das aves com relação à circulação do sangue deles. Além disso, a gente tem dentro desse grupo animais um pouquinho diferentes, os crocodilos e os jacarés. E como que a gente diferencia os dois? Os jacarés, eles têm o focinho mais largo, então observem na imagem do slide aqui, que vocês conseguem ver a diferença. O focinho deles encobre todos os dentes e aparece apenas as membranas interdigitais dos dedos, nos polegares das patas de trás. Os crocodilos, eles têm a cabeça mais longa e mais fina, e os dentes deles são mais visíveis. Então você consegue ver melhor o dente de um crocodilo do que de um jacaré.
E o jacaré, ele tem umas patinhas com membranas para poder nadar melhor. Quando a gente fala de testudines ou quelônios, a gente está falando de tartarugas marinhas e de água doce, de cágados e de jabutis. E qual que é a diferença deles? A tartaruga, se ela for marinha, ela vai viver no oceano. Se ela for de água doce, ela vai viver em rios ou então em lugares que a água é doce. Elas se alimentam de qualquer coisa, então plantas ou animais. Quando a gente fala de jabuti, eles têm completamente um hábito herbívoro, então eles só comem plantinhas e a gente encontra eles na terra firme, não encontra cágados, jabutis na água. Diferente dos cágados, que têm um hábito de água doce, então você vai encontrar eles nadando. Geralmente você tem cágado em aquário. E eles são carnívoros, então eles vão se alimentar de pequenos animaizinhos. Então essas são as principais diferenças desses animais. Esses animais, eles têm uma armadura óssea, que a gente chama de casco ou de carapaço, que confere a ele a proteção do corpo contra choques mecânicos, já que o corpo dele é bem delicado lá no interior. Na próxima aula eu mostro para vocês um quelônio. E olha que bonitinho aqui ela dentro da casquinha dela. Esses animais não têm dentes, então ele tem a cabeça deles numa forma mais pontiaguda, no formato de bico, com lâminas córneas, como se fosse do rincocefalia. Então ele acaba capturando o alimento e corta com essas placas que seriam os dentes deles. Dependendo do hábito alimentar, vai ser uma placa mais afiada, dependendo vai ser menos afiada, se ele for herbívoro ou carnívoro. Mais um quiz, galera! Squirtle e Blastoise são pokémons que se assemelham a répteis que apresentam um casco para proteger. Eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros e habitam tanto o ambiente terrestre quanto o aquático. Qual é a ordem desses animais? A gente tem na letra A, rincocefalia, letra B, quelônia, letra C, crocodília e letra D, esquamata. Responde aí no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com a resolução desse exercício, que a alternativa correta é a letra B. Tanto o Squirtle quanto o Blastoise são representantes do grupo das tartarugas, dos jabutis e dos cágados, os quelônios. Agora a gente vai retomar tudo aquilo que eu te falei. Os répteis são animais que rastejam, eles têm a pele seca e revestida por escamas ou placas, e eles possuem pulmão bem desenvolvido, por isso que eles conseguem se adaptar ao ambiente terrestre. A gente tem as 4 classes desse grupo. Os rincocefálios, que são as tuataras, quelônios, que são tartarugas, cágados e jabutis, crocodília, que são os crocodilos e jacarés, e esquamata, que são serpentes, lagartos e anfisbena. E isso tudo foi o que a gente aprendeu hoje, e aqui nós temos as tartarugas ninjas dando tchau pra gente. Mas antes do tchau, nós temos aqui os trabalhos da galera que mandou pra gente na Semana do Conhecimento, todos os Aedes aegyptis da Ana Júlia, do Alisson, do Daniel, do Rafael e da Emily, que ficaram muito bonitos. Então vocês estão, ó, de parabéns. Chegamos ao momento de nos despedir. Fiquem tranquilos em casa, a gente está terminando esse ano, daqui a pouquinho tudo se resolve. Tenham uma rotina saudável, ajude a família de vocês, façam todas as tarefas possíveis. Take care, se cuidem. Thank you, muito obrigada por assistirem essa aula. E a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!